O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, recusou-se a abrir exceção para a Hungria nas sanções ao petróleo russo, contrariando o primeiro-ministro Viktor Orbán. Trump afirmou isso publicamente a jornalistas. E anteriormente, na administração Trump, foi dito abertamente que Viktor Orbán teve tempo de sobra para encontrar fontes alternativas de fornecimento de petróleo. Mas Orbán achava que era o mais esperto e durante todos os anos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, não fez absolutamente nada para deixar de depender 100% do petróleo russo. E agora o primeiro-ministro da Hungria planeja, em novembro, pedir um encontro com Donald Trump para tentar, mais uma vez, pedir a ele um adiamento na questão da compra do petróleo russo. Está tentando enganar novamente e achar uma brecha. Budapeste se esforça muito para resistir à mudança para outras fontes de matéria-prima que existem. A Hungria mostra a posição cada vez mais fraca e já se prepara para possíveis interrupções no combustível, inclusive nos postos de gasolina, onde esperam grande escassez. Mas Orbán continua insistindo em dizer não, eu quero comprar exatamente o petróleo russo. E neste episódio vamos entender por que ele está tão agarrado a esse petróleo russo. Dando um spoiler, é porque ele lucra com isso. Sou Alexei Petty. Hoje é 2 de novembro, vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo, onde publicamos notícias em tempo real. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Está escrito: apoie o canal Alexei Petty. Escolha o formato mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio de vocês. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, negou exceção à Hungria nas sanções dos Estados Unidos da América ao petróleo russo. Ele afirmou isso em um comentário para os jornalistas. Além disso, Trump confirmou que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, fez um pedido pessoalmente a ele, mas recebeu uma recusa grosseira. Citação: Viktor Orbán pediu para ser excluído das sanções contra a Lukoil e a Rosneft. Nós não concedemos, mas ele pediu. Curioso que, ao mesmo tempo, Trump dizia ser amigo de Viktor Orbán. Na verdade, ele chama Putin, Xi Jinping e outros de amigos. Viktor Orbán esperava, no fim de 2024, tornar-se o braço direito de Donald Trump na Europa durante o período eleitoral, mas acabou não dando certo. E os países que continuam comprando produtos ou colaborando com empresas que foram alvo de sanções americanas correm o risco de sofrer restrições secundárias por essas violações. E aqui vale lembrar que um pouco antes, Viktor Orbán declarou publicamente que o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump realmente acontecerá em Budapeste. E todas essas histórias, como ele dizia, de jornalistas e outros como eu, de que não haveria encontro. Depois, o próprio Trump confirmou que não vai acontecer. Ele disse que tudo isso é fake. Pois é, Orbán naquela época já achava que tinha tirado o bilhete dourado, sabe? Orbán declarou que seu país vai procurar maneiras de contornar as novas restrições contra os gigantes petrolíferos russos. Isso foi após o cancelamento da reunião. E com essa declaração, Orbán só irritou ainda mais os americanos e o próprio Trump. O representante permanente dos Estados Unidos da América na OTAN, Matthew Whitaker, declarou que espera da Hungria, Turquia e Eslováquia, que continuam recebendo energia da Rússia, que desenvolvam planos para abandonar o fornecimento e os coloquem em prática. Vou citar uma frase importante. A Hungria não elaborou nenhum plano e não tomou medidas ativas para reduzir a dependência da Rússia. Essa é uma citação de Matthew Whitaker. E a Turquia, aliás, já está ativamente recusando o petróleo russo. Abordei isso no episódio anterior. Confira no canal. Já Viktor Orbán ainda quer convencer Donald Trump. Sabe, Orbán está acostumado a chantagear Bruxelas e constantemente conseguir algumas concessões para si mesmo, porque, infelizmente, o voto dele na votação do Conselho Europeu é importante. Infelizmente, é levado em consideração e Orbán abusou constantemente do seu direito de veto em Bruxelas e, assim, realmente conseguiu muitas concessões para si mesmo. Muitas mesmo. Mas ele esqueceu que Donald Trump e os Estados Unidos são completamente diferentes. Lá, ele não tem absolutamente nenhuma carta na manga, nenhum direito de veto. E, na verdade, é melhor Viktor Orbán não bancar o espertinho diante dos americanos.
E agora o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, supostamente pretende se encontrar com Donald Trump em 7 de novembro para pedir a ele um adiamento na questão da compra de petróleo russo. Na Europa ele fazia isso muito bem, e o adiamento continua em vigor. Budapeste, em geral, resiste à mudança para outras fontes de matéria-prima. Analistas explicam que isso não ameaça a segurança energética do país, como dizem as autoridades, mas causa perdas financeiras ao orçamento e à principal empresa de energia da Hungria, a MOL, mas a posição da Hungria parece cada vez mais fraca, e o país começou a se preparar para possíveis interrupções no fornecimento de combustível. E o governo da Hungria, em vez de finalmente buscar alternativas, preparou emendas à lei sobre o armazenamento de petróleo e derivados importados. Assim, em caso de interrupções pelas sanções dos Estados Unidos da América, postos especiais de reserva podem ser acionados para garantir o fornecimento a consumidores e serviços críticos. As emendas que não impactarão consumidores de varejo devem vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026. Em caso de emergência, o governo da Hungria poderá determinar a ordem de uso de determinados postos de combustível e a prioridade no recebimento de combustível. Isso indica que o governo da Hungria está se preparando para uma enorme escassez de gasolina no país. Aqui não dá mais para culpar a Ucrânia ou Bruxelas. Budapeste também avalia formas de contornar as sanções dos Estados Unidos da América contra a LUKOIL e Rosneft, que entram em vigor em 21 de novembro. Viktor Orbán declarou isso publicamente na semana passada. No entanto, aqui Orbán foi realmente encurralado. A Comissão Europeia anunciou em setembro planos de criar tarifa para as importações restantes de petróleo russo, visando abandoná-lo até 2027. Resumindo, as tarifas europeias, caso sejam implementadas, tornarão os hidrocarbonetos russos não competitivos em comparação com outras fontes. Mesmo que Viktor Orbán de alguma forma consiga convencer Donald Trump e adiar as sanções para a Hungria. E aí entra em cena o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, que diz, cito, "Os esforços da Comissão Europeia para abandonar os recursos energéticos russos vão destruir a segurança do nosso abastecimento de energia. E não é a primeira vez que trago para vocês uma informação muito importante. A Hungria pode facilmente abrir mão do petróleo russo e todas as declarações de Viktor Orbán dizendo o contrário são pura besteira. A questão é que pela vizinha Croácia passa o oleoduto Adriático, pelo qual a Hungria poderia receber petróleo entregue por navios-tanque na costa do Mar Adriático. Nem é preciso construir nada, e a Croácia já disse há muito tempo que está aberta a esse tipo de cooperação. Na verdade, na Croácia dizem sim, em poucos minutos podemos colocar o sistema para funcionar assim, e a Hungria pode receber esse petróleo. Mas hoje Péter Szijjártó disse que dessa forma a Croácia, abre aspas, está tentando lucrar com a guerra na Ucrânia. As autoridades húngaras constantemente acusam a Croácia de que em 2022, quando começou a guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, ela supostamente aumentou a taxa de trânsito do petróleo. Isso tornaria suas compras muito desvantajosas para Budapeste. Aqui está um ponto interessante. A questão é que essa informação é um segredo comercial, por isso não pode ser verificada. A Croácia nega as afirmações e diz que não aumentou para a Hungria, mas isso não pode ser verificado. Mesmo assim, o ministro da Economia da Croácia, Ante Šušnjar, afirma que a taxa de trânsito permaneceu a mesma. Ela representa apenas 2% do preço final do petróleo e é aplicada igualmente a todos os parceiros. A Hungria está só buscando desculpas? Segundo Šušnjar, a acusação constantemente repetida pela Hungria de que a taxa de trânsito é excessiva e de que a capacidade do oleoduto não é utilizada em 100% não corresponde à realidade. Citação: "Isso é apenas uma desculpa para continuar comprando petróleo russo. Não temos problemas para garantir o fornecimento. Podemos estar prontos em questão de minutos." Além disso, a afirmação da Hungria é totalmente absurda. Também porque o preço final do combustível na Hungria não é determinado pelo preço do petróleo bruto, mas sim pelos preços de referência dos combustíveis. Como o diesel, por exemplo. No Mediterrâneo, há um preço de referência fixo para a região, independente do valor do petróleo. Na Hungria, isso está ligado ao preço de referência. E se o preço do petróleo sobe, isso não tem nenhum impacto nos preços dos produtos finais. Ou seja, para os húngaros comuns, isso não deve afetar em nada o preço nos postos de gasolina. Mas isso significa uma redução nos lucros para a empresa MOL, da qual,
supostamente Viktor Orbán se beneficia. E essa é toda a razão do protesto. E para finalizar, vou acrescentar apenas 3 fatos. E as conclusões, como se diz, tirem vocês mesmos. Primeiro, a Hungria vai terminar este ano com um déficit orçamentário de 4,6% do produto interno bruto. Segundo, em abril de 2026. Na Hungria, o partido de Viktor Orbán está atrás do partido de oposição de Peter Magyar nas pesquisas eleitorais. Por isso, Orbán gostaria de aumentar os gastos do orçamento, mas infelizmente ele está vazio. E o terceiro ponto, na importação total da União Europeia, a participação do petróleo russo diminuiu de 26% em 2021 para 3% em 2024, enquanto a Hungria, ao contrário, aumentou a participação do petróleo russo de 61% para 86%. Por isso deixo reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem, até mais.